Existiram 5 presidentes do Brasil nacionalistas. 5. Só 5. O primeiro foi Floriano Peixoto. Bem, no que concerne ao Ernesto Geisel, como o Fábio mesmo mencionou, ele foi o único presidente durante todo o regime discricionário que teve e empregou o governo a serviço da sociedade brasileira. Direita, comunismo é a mesma merda, pra você ficar aí que nem um trouxa falando, e no caso das contas não fala nada, cara, que presta. Foca no Dr. Enéas, foca no Super Xenon, olha isso aqui, ó, olha o duplo bicho, tá pegando, ó. Século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, A fim de que se possa revigorar, fortalecer engrandecer e salvar a nossa pátria. Meu nome é Enéas. Monopólio natural. Então, não é natural, não. Por que ela é natural? Sim, eu digo que... Ele foi criado com a intenção de produzir custo e benefício. Como é que ela é natural, cara? Isso não existe, não. Cara, o conceito Você de tá natural... se contradizendo. Cara, o conceito de natural, deixa eu te explicar. O conceito de natural, a maneira como eu estou falando sobre natural, significa que ele foi criado, ou seja, esse monopólio do Google ele foi criado naturalmente. O naturalmente que eu quero falar aqui é que ele foi criado pela escolha das pessoas. As pessoas escolheram dar dinheiro e utilizar aquela plataforma. E por conta disso eu falo naturalmente. É claro que o Google, atualmente, ele tem ligações estatais também. Então não pode se dizer hoje em dia que ele é 100% natural. Ele já tem investimento estatal? Não, interessante. não, calma. Eu posso explicar. Calma. Cara. Você pega um ponto do que eu falo, e já tá dessa forma, calma. Eu tô tentando. Não, você poderia rebater. Estou deixando você falar. Você quem está assumindo o seu próprio argumento, a sua própria refutação. Você mesmo está se refutando, cara. Você acabou de dizer. E aproveitando o gancho dos dois aí, Xandão, que é assim, tenta ser o mais rápido possível, porque tá demorando. E assim, pelo que tá vendo, isso não tá sendo frutífero, entendeu? Olha, eu vou deixar a minha opinião aqui, tá? Então, deixa ele terminar, Fábio. Deixa ele terminar. Tem mais alguma coisa a acrescentar, ô, Natan? Tem mais alguma coisa importante? Pode falar. O ponto é esse. Eu poderia debater sobre outras coisas, como, por exemplo, o nacionalismo em si e tal, mas é porque eu peguei esse ponto para ficar mais fácil. Eu acho que o Xandão aí também tem que sair, né? Então, eu tentei pegar um ponto mais rápido aqui. Sim. Que é só... Esse é um dos pontos para, tipo, você dizer que você leu ação humana e você não distinguir entre os dois tipos de monopólio que o Mises te dá, e ele faz isso claramente. Ele faz isso expressando de forma quase que matemática na ação humana. Sim, em praxeologia. Em praxeologia. Muitas vezes. Sim. Então, essa distinção que ele faz, ele diz, quando o Estado tenta quebrar um monopólio, ele está fazendo uma coisa ruim. Mises é contra isso. Se isso é certo ou errado, eu concordo com ele, você talvez não deve concordar, você é nacionalista, mas o que eu estou dizendo, você não entendeu direito o que ele quis dizer. Mises, ele gostou, digamos assim, do monopólio natural, ele concorda com esse monopólio, e ele diz que o Estado entra para quebrar aquilo de uma maneira errada. Então, Mises não está se autorrefutando, como se diz, como você disse aí, que ele estava se autorrefutando e etc. Eu não vou usar um conceito aqui diferente para não dificultar mais. Você disse que ele se autorrefutava e isso não acontece, porque ele distingue basicamente entre as duas coisas claramente. Certo, então essa pessoa bipolar... Não, é o que eu ia falar agora, eu já ia dar a palavra para você, porque é bom ter um mediador também. Pode falar, agora vai. Foi a pergunta que eu fiz, ele não respondeu até agora a minha pergunta. Qual? Eu fiz uma pergunta, ele não respondeu. Qual é a premissa básica que você tem como regra para estabelecer que o monopólio natural é bom para a sociedade em detrimento do monopólio não natural? Você não respondeu, cara, essa pergunta. Eu acabei de fazer. Tranquilo, eu fiz a pergunta. Respondo em primeiro. Você pode responder isso de uma forma. Na realidade, isso é uma coisa que qualquer pessoa observa, que um monopólio natural, ele nunca é uma coisa ruim. É simples. Qualquer empresa que consiga um monopólio de alguma coisa por ter sido boa, por ter oferecido um bom serviço, qualquer pessoa concorda que aquilo é bom. Eu acredito que isso é a coisa mais básica do mundo. E você falou sobre em detrimento do monopólio coercitivo do Estado. Em primeiro que não é detrimento, porque uma coisa não tem relação com a outra. Em primeiro lugar. O Estado, o monopólio natural, ele pode existir tranquilamente, independente do sistema econômico, independente de qualquer coisa, esse monopólio natural existiria. Agora, o monopólio coercitivo, ele só existe por conta do Estado e por conta de ser uma organização, como eu defendo, uma organização criminosa. E ele usa de meios criminosos
para conseguir implantar um monopólio coercitivo, que todas as vezes você pode falar sobre qualquer monopólio coercitivo do Estado, que você vai ver que é ruim, que não funciona, como exemplo, a Anatel, como exemplo, a Petrobras, como exemplo... Cara, a Anatel foi privatizada, cara. A Anatel foi privatizada no governo do Fernando Henrique. Cara, você vai dizer sério mesmo que a Anatel foi privatizada, cara? Não foi, ela foi para peticionamento, cara, licitação. Como que funciona a Anatel? Me explica como que funciona a estrutura da Anatel. Não, eu lhe fiz uma pergunta, até agora você não me respondeu a pergunta. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Peraí. Vou explicar pro Natan aqui o que a gente defende, que parece que não tá batendo. Ele falou sobre instituição criminosa que o Estado é. Não é? Eu vou falar o que é uma instituição criminosa. É um documento chamado Consenso de Washington, é só procurar e tá lá. Que ele serve de submissão, às nações emergentes, subdesenvolvidas, chamadas Terceiro Mundo, né, para as nações hegemônicas do G7. Do que eu estou falando? A gente é impedido, tá, de desenvolver a nossa indústria nacional para competir. Isso não é livre comércio. Isso é crime geopolítico. Então, é o primeiro ponto. De que forma Se a gente fosse livre... Não, calma aí, deixa eu terminar. De que forma exatamente ele é impedido? Ele é impedido através de uma documentação internacional. É só ler. Não pode. Como? Só ler. Está disponível aí. Ele não tem ciência disso, Fábio. Ele não tem. Eu fiz a pergunta até agora ele não me respondeu. Não, é por isso que eu estou falando. Como que a gente é proibido? Se é esse consenso... Através de documento. Através de documento que um governo neoliberal, né, que governos neoliberais do Brasil assinaram, de submissão a grandes potências, com a assinatura de FHC, com a assinatura de Lula, com a assinatura de Ciro no diálogo interamericano. Tem tudo isso, a gente tem como provar. Então, assim, a gente não pode desenvolver a indústria nacional, então não é que o povo está escolhendo o privado, porque o privado é melhor do que a nossa tecnologia. É porque a gente não pode desenvolver a nossa tecnologia. Então, é claro que vindo um cartel de lá de fora, de um monte de empresa privada para cá, é claro que aí a gente vai ter opções só de fora, então coisas brasileiras, autóctones, não é feita, porque não pode ser feita. Então, assim, a gente não tem escolha. Então, o que a gente quer é trazer mesmo essas empresas para cá. A gente não é contra fechar o Brasil, não é isso. A gente é a favor de trazer mesmo para competir, tem que competir, mas tem que competir num nível de igualdade, senão é covardia. A gente não é impedido de desenvolver nossa indústria nacional. Então, como que a gente vai competir? Então, a gente tem que desenvolver nossa indústria nacional e competir com essas empresas de fora. É bom competição, é bom até mesmo para custo-benefício. Entendeu? É esse o ponto. Não é que as pessoas escolheram porque é melhor o privado. Escolheram porque a gente não tem opção. E é proposital. Por quê? Por que está sendo proibido? Quem foi que proibiu isso? Tu vai me dizer que, como você disse aí, Ciro Gomes, o Lula, os políticos em si, eles assinaram isso e proibiram, certo? Certo. Isso em si não é a estrutura do Estado? Então não foi o Estado que fez uma merda e por conta disso ele se autoproibiu? Não foi o Estado. Não, o Estado é uma máquina usada. O Estado é uma máquina administrativa. Ou seja, ele usado de maneira errada, é claro que vai dar errado. Ele usado da maneira certa, vai dar certo. Ou vai me dizer que os Estados Unidos não usam o Estado. Pelo amor de Deus, né? Só uma correção aqui, que eu sou decente em corrigir. Eu falei que a Anatel tinha sido privatizada, não foi a Anatel, certo? Só estou corrigindo. Foram os órgãos de telecomunicação. Exatamente. A Anatel é uma empresa reguladora. Isso. Não, tranquilo. A Anatel ela funciona como uma empresa reguladora e basicamente isso faz com que a privatização dos meios das outras empresas de telecomunicações não sirvam de nada. Porque a Anatel, por continuar sendo estatal, ela basicamente continua com um cartel de 4 empresas que todo mundo conhece, que é a TIM, Claro, a Vivo e a Oi. E basicamente continua a mesma merda por conta disso. Exatamente. Isso. São privadas. Elas não têm nenhum incentivo para crescer, porque existem milhares e milhões de barreiras de entrada para empresas menores não conseguirem entrar de forma alguma no mercado e concorrer com elas. E por isso elas podem continuar num cartelzinho com elas, e isso é o que o Mises chama de monopólio coercitivo, de forma indireta, porque tem a diferenciação, apesar de serem empresas privadas. Calma, cara, deixa eu terminar o ponto. Não tem, Natan. Não tem distinção, não, cara. Calma. Não tem. Cara, eu li a ação humana 3 vezes, cara. Eu posso te citar a página.
Eu posso te Sim, citar a eu página, sei calma, qual é deixa eu pegar que a ele página. fala. Dentro de praxeologia, eu sei qual é a página, cara, que você está falando. Eu sei. Ó, Não tem pode deixar eu discussão terminar o nenhuma. argumento? Ó, Pode, a distinção que existe entre o monopólio estatal, o monopólio em si ele é dividido de duas formas, você tem dois monopólios, o monopólio seria o natural e o monopólio criado pelo Estado, coercitivo. certo. E esse O monopólio coercitivo, ele pode existir de duas formas. Ou o Estado controla diretamente com o estatal, que seria no caso da Petrobras, ou o Estado tem uma agência reguladora que não permite que empresas pequenas entrem no ramo, como no caso da Anatel, que regula esse cartel, entende? E o certo, Mises faz essa distinção entre esses tipos de monopólio. Ele faz certo, claramente essa distinção. certo. Tá, Aí o cartel que foi gerado, agora com as empresas de telecomunicação mesmo, ele não é um monopólio, Natan? Ele não é um Certamente é um monopólio. monopólio. É um monopólio. É um Ele é um monopólio monopólio criado pelo Estado. pelo Estado, se as telecomunicações são privadas, como é que é pelo Estado, Natan? Cara, você entende o conceito de indireto? Eu acabei de falar aqui que a Não, Anatel não, indiretamente cria um não, monopólio. de A jeito Anatel maneira. indiretamente e propositalmente cria um monopólio, criando barreiras de entrada para que empresas pequenas não consigam entrar naquele ramo. Não, de Entende? maneira nenhuma. De maneira nenhuma, Natan. Se Ô, elas são Antônio, privadas, agora, cara. presta atenção só no Xandão aqui. O Pode Natan falar, colocou Xandão. o ponto dele, foi bem colocado tudo. Você também está colocando o seu. Agora vamos passar a palavra para o Antônio. Ele fala, então, agora, né? Já que o Natan falou tudo. Natan, falou tudo que você tinha para falar? Nesse ponto, sim. Existe o ponto aí do Não, processo porque de não tem como. Washington. Não, é que aqui a live a gente falou que tinha que ser Tranquilo. coisa rápida, né? Mas aí também pode estar mandando, você pode estar mandando sua opinião aí, a maneira como você vê o assunto lá no Eneísmo Cultural, né? Na página do Instagram, e as pessoas podem estar republicando lá também respondendo, entendeu? Também tem como fazer essa interação. Mas deixa o Antônio. Antônio, tem alguma coisa que você quer acrescentar e agora que você quer falar, também colocar o seu ponto? Porque vamos colocar um lado e o outro, aí a gente finaliza isso, e se não entrar num consenso, não precisa também entrar num consenso, entendeu? É só para colocar a opinião tanto de um lado quanto do outro. Tranquilo. Pode falar aí. Certo, vamos lá. Quando o Natan falou sobre monopólio, a relação do monopólio natural e do monopólio inatural, né? Haja visto o exemplo das empresas de telecomunicações, que são privadas. O cartel que foi criado pelas empresas, ela gerou um monopólio. Isso não é por via do Estado, não. Porque se fosse por via do Estado, as empresas não teriam formado o cartel justamente por conta do próprio mercado, que vocês empregam e sempre abrem a boca para dizer que há a mão invisível do mercado por trás se posicionando. Isso não existe, Natan, isso não existe. O monopólio que o Estado cria, ele não é para poder suplantar uma ditadura ou para poder tomar os meios de produção privado, não. É justamente para concorrer com esse monopólio que vocês empregam, a mão invisível do Estado, ou a mão invisível do Estado, a mão invisível do mercado, para poder competir com eles, porque senão não haverá nenhum tipo de concorrência, a tão livre concorrência que vocês empregam. Então, você poderia dizer que você acabou de dizer que, então, a culpa desse monopólio, a culpa de existir esse cartel entre as quatro empresas, a TIM, a Oi e a Claro Vivo, a culpa de existir esse monopólio não é do Estado. A culpa é das empresas em si, que combinaram entre si para, então, fazer esse cartel e regular preço dessa forma e tal. Claro, Realmente, sim. Claro. Realmente? Você poderia deixar eu falar, por favor? Você já entrou em um debate alguma vez na sua vida e deixou o outro falar alguma vez? Por favor, cara. Calma os meus, rapaziada. Calma, já falou. Fala aí, ô, Natan. Agora sim, é a saideira. Vamos que eu tô com fome. O que acontece? O que é as empresas, em primeiro lugar? O que o dono das empresas quer? Eles querem ficar rico. É óbvio, isso todo mundo sabe. O Estado está oferecendo a eles uma maneira de ficar rico mais fácil. Ele está oferecendo uma maneira de se criar um cartel facilmente. E é isso que quer dizer criação de monopólio indiretamente. O que acontece? Você pode dizer que essas quatro empresas, elas são por si só um monopólio? Não. Mas você pode dizer que por conta da Anatel, elas são transformadas e a Anatel dá a elas a possibilidade de então ser um monopólio. Porque se não existisse a Anatel, se não existisse essas barreiras de entrada,
Como não existe na maioria dos países do mundo, o Brasil é um dos únicos países do grupo emergente e desenvolvido que ainda tem esse monopólio nas telecomunicações. Simplesmente por conta da Anatel. E isso é a coisa mais fácil do mundo de você observar. É só você ler, em primeiro lugar, as leis que são impostas pela Anatel. Todas as barreiras de entrada que estão sendo impostas para que outras pessoas não consigam competir com essas 4 operadoras. Então, elas 4, elas são um monopólio? Você pode dizer que elas são um monopólio? Sim, de certa forma, elas controlam uma fatia imensa do mercado. Mas por que elas são um monopólio? São porque elas são boas? Não. É simplesmente porque tem uma empresa que barra todo mundo de entrar. Então, se não tem como ninguém entrar, facilitou. Aí os 4 empresários que estão lá em cima, o que eles vão pensar? A gente pode melhorar o serviço, não sei o quê, ou a gente faz o cartel aqui nós 4, regula os preços, não vai ter como entrar ninguém, a Anatel protege a gente ali. Inclusive, muitas pessoas que são de cargos altos dessas empresas, dessas 4 empresas, também estão na Anatel, tem influência lá dentro. Então, isso para mudar é foda pra caralho de você fazer. Então, basicamente, elas não têm incentivo nenhum para diminuir os preços ou para fazer alguma coisa boa. E é isso que se chama de monopólio coercitivo. É isso que Mises condena infinitamente no Ação Humana. É basicamente essa parte, cara. Bom, tá. Natan colocou agora, para acabar, agora o Natan colocou aí, de maneira boa, aí o seu ponto. Agora vamos lá, Antôniozão, dá a saideira aí para a gente encerrar a live, que já vai dar 2h30. Bora. Certo. O Natan falou sobre essa questão do cartel, né? E que eles proíbem a entrada das empresas, né? Como que proíbe, Natan? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta que você não respondeu. Como é que proíbe a entrada nesse cartel que você mencionou, que logicamente há um monopólio dessa questão das empresas privadas, se em todo lugar do Brasil existe uma empresa de telecomunicação, de internet e de telefonia? Me diga como é. Pronto, vou responder a pergunta. Aí vamos citar... Não, a fala, o Superchamão já falou. Eu vou encerrar... Vou encerra assim. Dá um argumento para encerrar, né? Porque já está... Evita ele fazer pergunta para ele, Antônio. Tenta ser só, né, mais direto mesmo, assim, sem essa questão. Há muitas dessas empresas justamente pequenas. E por que elas são pequenas? Porque o Estado não emprega subsídio para estas empresas, para poder concorrer, como você mencionou no cartel, da Oi, da TIM, da Vivo e da Claro, não é? Para poder colocá-las externamente em concorrência com outras empresas. É aí onde se gera justamente o monopólio. Só que o monopólio que há não é um monopólio criado pelo Estado ou criado por essas empresas pequenas, não. É um monopólio criado justamente por conta da mão invisível do mercado, e o Estado tem que criar justamente um monopólio para poder competir com o outro. Senão não existe a livre concorrência, Natan. Não existe. Então quer dizer que se não existisse a Anatel... Não quer dizer que se não existisse a Anatel, não teria monopólio. Fechou? Eu quero saber se já deu já. Colocaram os dois? Tudo que vocês têm para falar. Assim, eles proíbem... Ele fez uma pergunta de qualquer forma, então eu tenho que responder. Em toda cidade existe uma empresa pequena de telecomunicações e elas fazem o serviço. Então não é proibida a entrada. Não, não é assim. Não é isso que eu quis dizer. Vamos lá. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tentou abrir uma empresa de telecomunicações. Ele tentou abrir esse tipo de empresa e o que acontece? Não é que é impossível de ele abrir uma empresa nova. O que acontece é que existem milhares de regulamentações ou seja, o que é chamado hoje em dia de barreiras de entrada. Existem muitas barreiras de entrada para que ele não consiga entrar naquele ramo. Então, você diz que o Estado tem que subsidiar essas empresas pequenas. Mas o que o Estado está fazendo é justamente o contrário. Ele está proibindo ela de entrar. Ele está proibindo de entrar e fazendo com que as empresas maiores tenham facilidade na hora de criar o tão chamado monopólio. Como é que ele proíbe, Natan? Como é que ele proíbe? Como é que ele proíbe? Através de milhares e milhões de regulamentações e barreiras de entrada. Eu vou mandar aqui agora para você Calma aí, deixa eu abrir aqui o site da Anatel. Natan, as barreiras de regulamentação, elas não são para proibir em si as empresas, elas são justamente para poder financiar e sustentar o que o Fábio acabou de dizer naquela hora, cara, que é o sistema financeiro. Elas não são para poder vedar em prazo de regulamentar, não. Elas regulamentam sim. Mas é isso que elas fazem na realidade. Mas é para uma minoria privilegiada.
Não é para o mercado, o livre. É aí que tá. Concordo. Tá aí, você tá concordando. Ela tá favorecendo as empresas grandes, cara. E é isso que eu defendo, que ela não deveria existir. Ela não tá favorecendo, então você tá dizendo que ela não tá favorecendo essas 4 maiores empresas, velho? Esse monopólio dessas 4 só existe justamente por conta da Anatel, por conta dessas barreiras, como eu já falei milhares de vezes. E eu posso te mandar aqui todas as leis, cara. O pior de tudo é porque eu já debati várias vezes sobre isso e eu tenho anotado essas leis de barreira de entrada aqui. Então eu vou te mandar aqui no chat. Agora, se você quiser ler, eu vou abrir aqui e vou te mandar todas essas vou mandar de uma maneira simplificada, né? As barreiras de entrada que você tem para criar. Mas eu posso te dar aqui, para motivos do debate, né? O argumento real, né? A situação real que aconteceu com esse meu amigo. Eu fico à disposição para poder sentar à mesa contigo e debater, sem problema nenhum. Tranquilo. É porque o Xandão vai ter que sair e tal, a gente vai ter que finalizar essa parte. O Xandão aqui, eu tenho minhas coisas para fazer, mas se der, eu por mim já encerro isso daqui agora. Para mim, os dois lados colocaram sua visão e, assim, foi excelente até você ter colocado esse ponto seu aí, o Natan. E o Antônio também defendeu, colocou ali as teses dele, os dois argumentos foram bons, né? E acho que aí agora ficou aí para o povo, o pessoal que está no chat aí, interpretar isso aí e ver, o que cada um acha a respeito da situação. Para mim tá ótimo. Já estão debatendo, já trocando ideia um com o outro, já tem tempo já. Então acho que tá bom. Antônio, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, o que eu tinha para dizer, eu já disse. Você falou de eu agradeço aí Tranquilo, aqui é tudo nosso. A chance de participar. Obrigado aí, Xandão. Meus amigos aqui são fã pra caralho teu também. Eu gosto pra caralho de ti também. É tudo Obrigado nosso. pela oportunidade aí, velho. Não, não tem problema nenhum, não. É que aqui o tempo mesmo, isso teria que ter acontecido antes, no início da live. Aí seria melhor, né? Para vocês dois terem mais tempo. Mas do ponto de vista do Xandão aqui, os dois argumentos, tanto do lado quanto do outro, foram bons e tal. Né? Xandão, ainda tô fechado com o Antôniozão, né? Claro, porque eu sigo a linha de raciocínio dele, mas o que você falou, Natan, também entende, entendeu? Mas é assim que funciona. Não vou mentir também que eu tava nervoso, que é a primeira vez que eu debato. Normal, lógico. Travei a voz e os caras. Ô, Natan, deixa eu só falar uma parada aqui. É assim mesmo. Fala aí, Fabinho. Só falar uma parada aqui. Só para concluir também, né? Eu fui respeitoso aí, deixei todo mundo falar. Trouxe aí o Natan pra live, pra quem tá falando que tava fugindo, tava coisando. Aqui não tem essa não, velho. Aqui não tem essa não. Aqui a gente abre espaço mesmo e é debate de ideias. A gente não tem nada contra a pessoa de ninguém. É ideias com ideias. Então, resumindo, cara, pelo que o Antônio falou e pelo que o Natan falou, pra quem é leigo, cara, ambos concordam, eu não sei se o Natan concorda, não sei se eu entendi direito, que monopólio não é bom pra ninguém. O lance é competição. E competição tem que ser justa. A gente não é contra. A gente não é contra a iniciativa privada, de jeito nenhum. A gente não é socialista. Exato. Mas esse lance de monopólio, nós não gostamos. A gente gosta de concorrência, mas tem que ter justiça. E nenhum país do mundo vive só de propriedade privada. Todos os países têm o seu Estado ali regulamentando leis. É certo que o Estado brasileiro só beneficia mesmo cartéis internacionais, e é certo, e dá para provar que, por exemplo, foi o que eu falei, do documento de consenso de Washington, não deixa o Brasil se desenvolver. É por isso que cartéis vêm aqui, internacionais mesmo, e colocam suas empresas. Isso é documentado, isso dá para provar. Se o Natan quiser, eu estou dando aqui o exemplo do consenso de Washington, ele pode ir lá, dar uma lida, ele vai ver que é tudo realmente documentado, a gente não está aqui mentindo, tá? A gente está dando você tá mentindo. Eu só estou dizendo que a culpa desse consenso é justamente do Estado, cara. A culpa de existir esse consenso é justamente da organização. Mas aí que existe a mágica. Sim, Natan, só explicar uma coisinha para você. Só explicar uma coisinha para você, Natan. O Estado, ele é um instrumento usado. Exato. Foi culpa do governo que usou o Estado para fazer isso. Esse Estado que a gente tem hoje em dia, a gente combate 100% esse Estado. Esse Estado é ineficiente, ineficaz. Esse Estado é horrível. Esse Estado é um dos piores do mundo. Esse Estado que a gente está hoje faz com que a gente seja o segundo pior país do mundo, que perde de distribuição de renda e desigualdade social somente para só ganha da Serra Leoa na África. A gente perde para todos os países do mundo, porque é o Estado mais ineficiente do mundo. Então é contra esse Estado que a gente pega contra, entendeu? A gente está de acordo nisso. O Estado é ineficiente e não está a favor do povo. A gente quer outro Estado, o Estado que o doutor Enéas sempre pegou.
O nosso ponto de discordância é exatamente como fazer isso funcionar. E você defende que ele funcione de uma maneira diferente, eu defendo que ele não exista. É aí que está o ponto de Tá, discordância. só que eu pergunto pra você, qual país do mundo o Estado não existe? Nenhum. Então, E aí que tá. eu te digo, de novo. É a maneira Isso é uma teoria, isso é uma teoria, é uma ideologia. E você dizer que ela Sim. não existe na realidade, não necessariamente refuta ela. Isso, por exemplo, não é o conceito de utopia. Você não pode falar, por exemplo, que o anarcocapitalismo É utopia desde quando é uma utopia porque ela não existe. É igual Então, comunismo. vamos Comunismo lá. existe? Comunismo nunca existiu, é uma utopia. É verdade. Não, pelo amor de Deus. Não, tranquilo, deixa eu só responder essa, porque é uma parte muito Vai lá. importante. Bora. Então, eu vou pegar aqui o conceito de utopia. Ele vem do grego, utopos. Ó, o Conceito de utopia, ele vem do... anarcapitalismo, comunismo, Não, coisa cara. que não funciona. É isso Ó, aí que é conceito de E utopia. como que você classifica o comunismo como uma utopia? Por exemplo, o socialismo ele não é uma utopia, porque o socialismo Não ele porque existe existiu. na realidade. Ele Existiu, existe na exatamente. realidade. Não funciona, mas existe. O Existe. comunismo é uma utopia. Como que você sabe Sim. que o comunismo é uma utopia? Porque Foi tentado implantar e teoricamente, nunca deu a certo. priori, não. Como é que você sabe que o conceito de utopia, se uma coisa é utopia ou não? Porque na Porque é teoria, inalcançável. a prioristicamente, exatamente, inalcançável. a prioristicamente é inalcançável. O comunismo você consegue a prioristicamente, teoricamente, fazer um argumento dizendo que não dá para chegar lá, que é impossível. E Não aquilo é dá uma para chegar utopia. porque me diga onde chegou. O anarcocapitalismo é diferente, porque você não consegue construir um argumento teórico e a priorístico para dizer que aquilo dali não funcionaria, digamos assim, na realidade, sendo que, de certa forma, não foi testado, e sendo que, quando foi testado, funcionou, como, por exemplo, Aonde? da Irlanda medieval, que durou Ah, mais meu de Deus 6 do céu. séculos. Meu Deus do Durou céu. mais de 6 séculos. Calma, cara. Então, ó, tô explicando aqui o conceito de utopia. A utopia, você precisa refutar a prioristicamente uma ideia, uma teoria, para dizer que aquilo é uma utopia ou não. Então, você está vendo aí que Então, sendo assim, o comunismo é deu fácil. certo, porque antigamente, lá nos primórdios, não existia governo, então o comunismo deu certo. Não, cara, o que eu tô dizendo, ó, a prioristicamente... Pelo amor de Deus, já tá bom. Agora vocês já estão indo para outra coisa já. Já foi, já aqui, já colocou. Estamos voltando para a pré-história, cara. Ah, não, já perdeu o sentido o negócio. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã e os dois lados já foram bem colocados e vai todo mundo pra puta que pariu. Toma o double piece. Pega aí, ó. Pega a visão aí na tesão, vendo ao vivo. Que honra. Vamos que chegou pra você comer, tem que caçar demônios. Tem que caçar demônios aí. A questão inicial que a gente tinha colocado aí foi do livro aí que vocês estavam debatendo, pronto, isso daí era o mais importante. E agora, essas outras ideias, a gente vai ter outras oportunidades aí, tá? Tem a questão aí do consenso de Washington, essa questão do Estado que o Fabinho colocou, é importante, é a questão central que a gente fala, que o Fabinho acabou de falar aí. O Natan também entendeu isso daí, e existe uma discordância ou outra em relação a coisas assim, são detalhes, são pequenos detalhes que, assim, se sentar e conversar aí, colocando os fatos, né, diante da conversa, dá para chegar num consenso, entendeu? É que aqui na live não vai dar para fazer isso, né? Então é isso. Tá bom? Ô Natanzão, fico feliz aí que você participou, foi bom você ter participado, valeu aí pelo comentário, é inteligente seu, a análise que você fez, beleza? Antônio Zão também bem, defendendo o ponto de vista dele também, Fabinho, Super Xandão aqui fazendo o papel do mediador também, até para não ficar muita gente falando e tudo mais. Então, tamo junto, obrigado aí, Natanzão, e se tiver alguma coisa aí também que você quiser mandar lá no Instagram dos caras, vocês podem continuar conversando por lá também, né? Para chegar no conselho. Seria legal se fizer isso aí. O Natan manda lá manda mensagem lá. O Antônio ele falou que está disposto à conversa, entendeu? Então manda lá, troca ideias, né? Seja por áudio e tal. E depois. Claro, até mesmo assim, é bom para a gente, é bom para o Natan, porque o Natan, com os nossos argumentos, ele pode formular a sua síntese. Agora, tchau, obrigado. Eu vou tomar um banho e tomar uma água, tá ligado? Porque eu tô estressado. Olha aqui, ó. Eu Gostar do conteúdo riquíssimo, importantíssimo, e todo nacionalista deve saber disso. Até o próximo vídeo. A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56.